Então, boa noite a todos. Meu nome é Paula Vilela Guerpelli e eu trabalho no Hospital da Mulher aqui em Maceió. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter atenção na paciente gestante quando ela está internada na unidade de terapia intensiva. Então, a gestante, do começo até o fim da gestação, ela vai acentuando essas alterações que ela vai ter por conta da gravidez. E a gente tem que lembrar que existe um aumento da volemia, um aumento do débito cardíaco, uma diminuição da resistência vascular periférica e um aumento da frequência cardíaca. Mas quanto exatamente? Então, para a gente conseguir entender mais em números e porcentagens, eu trouxe aqui essa tabela. E essa tabela compara as variáveis hemodinâmicas entre a mesma mulher gestante e 12 semanas depois do parto, então ao estado pré-gravídico, né? Não seria aquele puerpério imediato, e sim a um estado mais parecido com pré-gravídico. E a gente consegue perceber aqui um aumento de débito cardíaco de 43%, né, na gestação. A gente tem um aumento da frequência cardíaca em média de 17%, um aumento da resistência vascular pulmonar, na verdade, uma diminuição da resistência vascular pulmonar de 34%, e uma diminuição também do gradiente coloidosmótico, que é importante aqui para algumas situações específicas da UTI, em até 28%. Então, o sangue fica muito mais líquido, né, menos viscoso, e aumenta a chance aí de ter extravasamento para o extravascular. Aqui eu quis trazer também algumas alterações normais de eletrocardiograma que a gente pode encontrar na gestação, principalmente ao final da gestação, porque o aumento do volume do útero faz com que o coração se incline mais para a esquerda, né? Ele acaba subindo um pouco mais. Então, aqui são algumas alterações normais de uma grávida no eletrocardiograma ao final da gravidez. Esses próximos slides eu achei mais importante até compartilhar eles com vocês do que falar especificamente valor por valor, mas são uma série de exames aqui de sangue que tem a comparação entre o primeiro trimestre, o segundo, o terceiro trimestre e o período pós-parto, que é aquele período de 12 semanas após parto, que seria a comparação com pacientes não gestantes. Então, nessa primeira tabela aqui, eu trouxe para vocês as alterações de ecocardiograma, tá? Alterações de exames de sangue, hemograma, contagem aqui de eritrócitos, plaquetas, leucócitos. Aqui são algumas provas de coagulação que a gente já conversou antes, né, desse aumento dos fatores procoagulantes na gestação e principalmente no puerpério. Aqui são os exames gerais, né, exames de outras funções de outros órgãos que a gente pode comparar aí a diferença em todos os trimestres. Quando a gente tiver dúvida, é só pegar essa tabela e comparar. Alterações aqui de complementos, de hormônios, colesterol, algumas alterações aí de funções cardíacas e de gasometria. Na gasometria, vamos tomar um pouco mais de atenção ao ponto de, quando a gente tem uma gestante, a gestante vai aumentar a frequência respiratória, porque a capacidade funcional do pulmão dela diminui bastante, aí no terceiro trimestre até 25% da capacidade total. Então, como ela vai aumentar essa frequência respiratória, é normal na gestação a gente ter uma diminuição da pressão parcial de CO2, e a gente acaba tendo uma alcalose respiratória fisiológica na gravidez. Aqui alterações de funções renais e alterações de outros metabólitos e hormônios. Algumas vitaminas e pronto, essa parte aí das tabelas, mais para vocês terem essas tabelas com vocês, né, do que falar ponto por ponto. Então, de uma forma geral, por conta dessas alterações que a grávida vai ter, ela tem algumas questões que ela tem uma vulnerabilidade maior.
A primeira delas é o edema pulmonar. Por que a grávida seria mais vulnerável ao edema pulmonar? Quando ela teria, né, esses edemas pulmonares? A gente tem principalmente duas fisiopatologias de edema pulmonar, que são os não cardiogênicos e os cardiogênicos. Como que é o edema pulmonar não cardiogênico? É aquele edema que ele é por conta de uma alteração da permeabilidade vascular local e não por um aumento da pressão local. Então, esse aumento da permeabilidade vascular faz com que tenha uma diminuição da capacidade de troca gasosa entre o alvéolo e o capilar, e com isso evoluindo para um edema pulmonar. Quais seriam as causas desse edema? Principalmente pré-eclâmpsia, hemorragias agudas, hemorragias pós-parto, e aí está ligado à hemorragia, de você diminuir mais ainda a pressão coloidosmótica, que já é baixa na gravidez, associado a uma reposição volêmica, né, com cristalóides, e que faz com que a gente diminua mais ainda a pressão coloidosmótica, e com isso facilitando ter um extravasamento para o interstício. Quando a gente tem uma paciente gestante, eu acho que alguém entrou aí com o microfone ligado, se puder desligar, por favor. Quando a gente tem uma paciente com uma sepsis, a sepsis em si vai, por conta de todo o processo inflamatório, aumentar a permeabilidade vascular e, com isso, aumentar a chance dessa paciente evoluir também com edema agudo pulmonar. Quando as pacientes evoluem com um trabalho de parto prematuro, principalmente se elas têm alguma outra comorbidade associada, a terapia, principalmente com beta-agonistas, sulfato de magnésio e corticoterapia, faz com que aumente a chance dessa paciente ter edema pulmonar. Então, nesse tipo de caso, o paciente inibindo o trabalho de parto, fazendo algum pico hipertensivo, que você está fazendo uso desse tipo de medicação, sempre ficar atento na possibilidade desse tipo de complicação. Em choques cardiogênicos também por pneumonites aspirativa, se ela aspira algum gás, alguma lesão local pulmonar, dando esse extravasamento aí no interstício. Por reposição volêmica vigorosa, seja ela pela hemorragia, pela sepse, toda vez que repõe líquido, a gente sempre tem que estar mais esperto com o edema pulmonar do que num paciente não gestante. Então, toda vez que for hidratar paciente gestante, com muita cautela. E em casos de pancreatite, que você tem um processo inflamatório sistêmico gravíssimo, né? Aumentando a chance de ter um edema agudo pulmonar não cardiogênico. As causas de edema agudo pulmonar cardiogênico na gestante, a principal delas primeiro vamos explicar a fisiopatologia, qual que é o edema agudo cardiogênico. É quando você tem alguma alteração do miocárdio, e aí esse miocárdio não consegue bombear direito o sangue, e com isso você acaba tendo um aumento da pressão intravascular nos capilares pulmonares. E com isso você aumenta a chance de ter um extravasamento e evoluir com edema agudo. De causas seriam as cardiopatias hipertensivas, então quando a paciente tem uma pré-eclâmpsia grave, muitas vezes ela tem uma miocardiopatia associada, principalmente quando você tem uma pré-eclâmpsia superajuntada, porque essas cardiomiopatias que são mais suscetíveis ao edema agudo na gravidez são principalmente aquelas de disfunção diastólica, que é comum na paciente hipertensa, né? Então, quando a gente tem um quadro de obesidade, de hipertensão e associa ainda uma pré-eclâmpsia, fica atenta aí com a possibilidade de evoluir para um edema agudo. Obesidade, ela estaria predisposto porque, além dela ter comorbidades associadas, você também tem uma deposição de gordura intracardíaca, né? E com isso você acaba piorando a função cardíaca e aumentando a chance dela desenvolver essa complicação. Principalmente problemas cardíacos do coração esquerdo, né? Porque o coração esquerdo é que vai levar o sangue para o resto do corpo, então se ele não consegue funcionar direito, atrás dele fica o pulmão, e isso que aumentaria a chance dessa paciente ter alguma complicação de edema agudo. Aqui também a gente lembra da reposição volêmica vigorosa, porque você vai aumentar a volemia do paciente, então vai aumentar a pressão intravascular, e se ela tiver alguma disfunção cardíaca, com isso ela pode evoluir para edema agudo cardiogênico. E hipertensão pulmonar, nas pacientes que já têm esses problemas de hipertensão pulmonar crônica, com certeza elas são mais favorecidas.
Se a paciente tiver o edema agudo, qual seria o quadro clínico? O quadro clínico é uma piora do padrão ventilatório associada a uma tosse com uma expectoração cor-de-rosa, né? E se a paciente também provavelmente vai estar fazendo aí algum balanço hídrico positivo, vai estar edemaciada, e se ela estiver evoluindo com esse tipo de insuficiência respiratória, o tratamento seria furosemida endovenosa numa dose de 20 a 40 miligramas, e tratar hipertensões e outras alterações clínicas que ela possa estar desenvolvendo. Aqui é a insuficiência respiratória aguda grave, faltou a respiratória, tá? É a próxima tema a ser discutido na gestante. Qual a definição da insuficiência respiratória aguda grave? É a paciente que tem na radiografia de tórax um infiltrado intersticial bilateral difuso, uma relação PO2-FiO2 menor que 200, ela tem uma ausência de evidência de falência cardíaca, então você imagina que essa alteração do padrão respiratório não seria de etiologia cardíaca, sim ventilatória, respiratória, e o quadro clínico seria uma dispneia, uma taquipneia e uma hipoxemia progressiva. Só um parênteses aqui, as pacientes gestantes, é normal que da metade para o final da gravidez, principalmente no terceiro trimestre, elas, por conta do aumento do volume uterino, vão desenvolver uma leve desconforto respiratório, né? Elas vão ficar mais taquipneicas, porque elas vão ter um volume corrente menor e elas vão ter que compensar isso. E, além disso, o feto, ele aumenta o consumo de oxigênio que essa mulher precisa. Então, ela vai ter uma necessidade maior de oxigênio para conseguir oxigenar tanto os próprios tecidos quanto o feto, tá? Pela paciente já ter um desconforto respiratório, às vezes a gente acaba postergando o diagnóstico de uma insuficiência respiratória e uma piora ventilatória, porque a paciente já é sintomática, né? E uma taquipneia às vezes acaba passando por despercebido, porque a gente já está acostumado a pacientes terem esse tipo de quadro. Então, só para ficar mais atento que quando uma gestante começa a enfim, se queixar muito da parte respiratória, a gente tem que olhar com mais cuidado, principalmente no terceiro trimestre, porque é mais difícil de reconhecer esses sinais, tá? Algumas causas da insuficiência respiratória aguda. Na gestação, a principal delas é a pneumonia, seja ela bacteriana, viral ou por aspiração. A sepsis principalmente em decorrência de coriomeningite, pielonefrite, infecções puerperais e abortos sépticos. Hemorragias com choque, com transfusões maciças, então sempre lembrar que quando a gente transfunde um paciente, a gente tem a chance de ter desencadear uma resposta anafilática, né, um processo inflamatório, e com isso acabar tendo insuficiência respiratória por uma tempestade aí de citocinas, muito parecidas com o COVID. Quando a paciente tem pré-eclâmpsia, quando a gente faz aquela terapia tocolítica, a mesma da que a gente falou do edema agudo, a insuficiência respiratória aguda grave também seria uma causa, né? Então, sempre ter cuidado com esse tipo de terapia. Embolia, na gravidez existe uma coisa que eu não sei se todo mundo conhece, que é a embolia amniótica. O que é embolia amniótica? Ela é uma doença gravíssima, que graças a Deus é muito rara, mas que ninguém sabe exatamente como que ela acontece, mas que algumas células amnióticas, né, da placenta, do âmnio, acabam entrando para a corrente sanguínea materna e elas embolizam e acabam fazendo uma embolia pulmonar difusa, e o risco de morte é 80%, então acaba sendo uma das causas de insuficiência respiratória aguda no pós-parto imediato. Enfim, e algumas outras patologias aí que a gente sabe que podem evoluir para um quadro respiratório agudo mais grave. Qual que é o tratamento da insuficiência respiratória aguda grave? É o reconhecimento precoce, mas então quanto antes a gente consegue reconhecer esses sinais de piora, maior a chance das terapias que a gente vai administrar sejam efetivas, né? Então, principais terapias seria o reconhecimento e tratamento tanto do desconforto respiratório quanto das complicações associadas. Então, se tiver com anemia, corrigir o HB.
Os estudos falam que não tem muita diferença de prognóstico de mortalidade quando você tem uma diferença do HB entre 7 e 9. Então, os níveis de hemoglobina que seriam de mais risco da gente ter que corrigir abaixo de 7. Mas, normalmente, em paciente crítico, a gente até acaba querendo ter um alvo um pouco melhor. Por quê? Porque dessa forma você melhora a troca gasosa, né? A hemoglobina é a grande carregadora de oxigênio, quanto melhor o nível de hemoglobina, provavelmente vai ser melhor a oxigenação tecidual desse paciente. Variações na pressão arterial, então a gente tem que prevenir tanto picos hipertensivos quanto picos de hipotensão, né? E lembrar aqui na COVID que quanto mais picos hipertensivos e mais alterações de glicemia, maior o estímulo ao processo inflamatório. Então, se num paciente normal de UTI grave, a gente já tem que evitar ao máximo esses estímulos do processo inflamatório, na COVID, principalmente que a fisiopatologia é muito ligada à inflamação, a gente teria que ter uma atenção redobrada para prevenir essas variações hemodinâmicas de pressão arterial e de glicemia, de temperatura e afins. Lembrar sempre das profilaxias. A gestante tem um risco trombótico maior do que a paciente não gestante, então a gente sempre tem que lembrar de fazer uma profilaxia adequada de TVP, de embolias. A gente já falou sobre isso numa aula anterior, se alguém tiver interesse em pegar os slides, em pegar a aula, vocês falam comigo que eu mando de novo. Hemorragia gástrica, tá? Então, lembrar que associações de corticoide, antibióticos, sedação, medicações endovenosas o tempo inteiro funcionando vão acabar tendo um estresse gástrico maior, e hemorragia gástrica é um perigo real em paciente crítico. Então, se a gente tiver um risco aumentado aí de hemorragia gástrica, estaria indicado fazer a inibição, a profilaxia com os inibidores de bomba de prótons. Aspiração, que é uma complicação no paciente COVID, porque a gente não consegue aspirar vias aéreas superiores, né, pelo risco de liberação de aerossóis. Então, já que não consegue fazer uma aspiração adequada, tentar limpar melhor com uma gaze para evitar a coleção lá de secreção, de eventual regurgitações de dieta, para prevenir a infecção, pneumonia secundária, né? E infecções de catéter venoso central. Então, a gente sempre está tendo que olhar com cuidado se tem alguma hiperemia, algum sinal de infecção, alguma secreção, e na primeira alteração já trocar esse catéter para prevenir uma piora do quadro clínico. Tem que ter um diagnóstico precoce, tratamento também precoce das infecções nosocomiais. Então, a antibiótico terapia tem que ser ampla, tem que ser agressiva. O ideal é a gente acompanhar esses parâmetros infecciosos com temperatura, curvas de temperatura, ficar atentos à frequência cardíaca. A gente vai fazer uma verificação das infecções pelo controle de temperatura, pelos exames de sangue, principalmente curvas de provas inflamatórias inespecíficas, como PCR, ferritina. Então, se de repente a gente tem um aumento muito grande dessas provas inflamatórias, pensar em alguma infecção secundária que precise ampliar o espectro das antibiótico terapias que estão sendo utilizadas. Uma nutrição adequada, uma ventilação protetora. No caso da gestante, o ideal é tentar uma FiO2 menor que 50 e uma PIP de 15 milímetros de mercúrio. O que acontece? Quando a gente tem PIPs mais altas do que essa, a gente acaba tendo uma alteração do retorno, da capacidade do retorno venoso esquerdo, tá? Porque existe um aumento da pressão pulmonar muito grande. E na gestante, mais ainda porque, além da PIP, você ainda tem um aumento da pressão do útero nessa caixa torácica. Então, é possível que pacientes com PIPs mais altas de 15 milímetros de mercúrio evoluam com algum grau de disfunção cardíaca e, eventualmente, alguma instabilidade do quadro por conta dessa necessidade aí de uma pressão respiratória final mais alta. Além da alteração de retorno venoso, você teria uma diminuição do débito cardíaco pela mesma fisiopatologia, uma diminuição da perfusão uteroplacentária, porque diminuindo e alterando os seus parâmetros cardiovasculares, você acaba tendo uma diminuição da vascularização total, né, e consequente do útero também.
Tem também uma hiperdistensão alveolar maior, então lembrar daquela história que quanto maior a pressão transpulmonar, maior o processo inflamatório local e pior o prognóstico desses pacientes com insuficiência respiratória aguda grave. Então, na gravidez, essas pressões de PIP maior do que 15 acabam lesando mais ainda do que o paciente não grávido. Então, lembrar muito disso para o COVID. E os barotraumas por conta de todo esse aumento pressórico. O volume corrente ideal acaba sendo igual do paciente não grávido, de 6 ml por quilo. A gente aceita PCO2 entre 35 e 45. E o ideal é manter uma saturação de oxigênio maior de 60, pensando na parte fetal, porque o feto precisa ter uma PO2 mínima de 60 para conseguir manter uma PO2 própria, né? Acima de 80. Eu vou mostrar em seguida um gráfico que é bem interessante, mostrando a relação da PO2 do feto com a PO2 da mãe. A saturação alvo ideal é acima de 90, mas de preferência na gestante acima de 95%, porque dessa forma a gente garante uma pressão parcial de oxigênio maior e garante uma melhor oxigenação fetal. O problema é que nesses casos a gente tem que, né, fica entre a cruz e a espada, ou a gente mantém uma saturação melhor, ou mantém um parâmetro ventilatório mais protetor, então acaba tendo que raciocinar entre esses ideais. E a reposição volêmica muito cautelosa por conta do aumento de risco que essas pacientes têm, que a gente já conversou antes, de edema pulmonar e de síndrome respiratória aguda grave, se for uma reposição volêmica muito grande por conta da diminuição da pressão coleidosmótica da gestante. Aqui é aquela curva da capacidade, né, de PO2 fetal, então vê que quando você tem uma PO2 de 50, você já tem uma PO2 fetal maior que 80, até de 30 a 40, para a gente ver a capacidade que o bebê tem de absorver o oxigênio materno. Mesmo em situações de instabilidade hemodinâmica, esse feto ainda consegue manter uma oxigenação da hemoglobina fetal melhor, porque ele tem uma afinidade maior do oxigênio do que a hemoglobina da mãe, né? Então, ele tem uma capacidade muito grande de absorver o oxigênio materno. Qual que é o problema a longo prazo dessas pacientes que evoluem com uma insuficiência respiratória aguda grave? Os estudos mostram que, mesmo quando eles ficam bem e saem da UTI, do tubo, eles acabam tendo um aumento da chance de ter uma diminuição cognitiva. Eles demoram entre 1 a 2 anos para conseguir retornar às atividades habituais. Normalmente, eles vão ter uma limitação a longo prazo para exercícios físicos. Os estudos mostram que nas atividades basais de, enfim, arrumar a casa, cuidar das coisas, isso não vai ter limitação, mas que a exercícios físicos existe uma intolerância maior nesses pacientes que conseguem sair desse tipo de quadro. Existem sequelas grandes psicológicas e físicas e existe um aumento na necessidade de home care. Sobre embolia pulmonar, vamos relembrar aqui que a grávida tem fatores predisponentes, né, a fazer embolia pulmonar, porque além do aumento de todos os fatores procoagulantes e diminuição dos fatores anticoagulantes, ela ainda vai ter o útero gravídico, que vai contribuir para ter uma estase venosa. E no puerpério, além disso, você ainda tem uma lesão endotelial, que é quando a placenta sai, você acaba tendo toda uma ferida exposta. Isso você tem uma lesão endotelial ativa com ativação de toda a cascata de coagulação e de processo inflamatório. Então, no puerpério, a gente aumenta em 10 vezes, pelo menos, a nossa chance de ter algum evento tromboembólico. Se a embolia pulmonar tem um diagnóstico precoce, a gente consegue ter uma redução da mortalidade de 30% para 0,5%. Então, aí a importância do diagnóstico precoce e o tratamento adequado nesse tipo de quadro. E lembrando que nos pacientes COVID, né, além da paciente ter a gestação, tá acamada, tá entubada, o COVID por si só também, a fisiopatologia dele, né, da tempestade de citocina é aquela tempestade de citocina procoagulante, que acaba dando uma CIVD procoagulatória. Então, mais cuidado ainda na chance dessas pacientes evoluírem com embolia pulmonar. Qual que seria o quadro clínico? Uma piora da dispneia,
uma dor torácica tipo pleurítica e um colapso circulatório, né, e uma instabilidade hemodinâmica que é muito frequentemente visto na COVID. Então, é possível que muitas vezes que essa gestante tenha uma piora da função respiratória, a gente acabe optando por anticoagulação. Qual que é a grande questão aí? As gestantes, quanto maior o útero, maior a chance desse útero e desse aumento da pressão intraabdominal interferir na parte ventilatória da paciente. Então, muitas vezes, quando a paciente tem uma piora ventilatória muito grande, um dos tratamentos para essa gestante seria indicar a interrupção do parto, porque com esse bebê nascendo, você melhoraria toda a capacidade ventilatória da paciente, aumentando a chance dela ter uma melhora ventilatória. E se a gente anticoagula a paciente, é mais difícil de indicar uma cirurgia de urgência. Então, uma complicação muito importante que a gente tem nessas pacientes gestantes é esse dilema sempre entre a anticoagulação e a iminência de um procedimento cirúrgico, o que muitas vezes acaba tornando as decisões mais difíceis ainda nesse tipo de quadro. Outras alterações da embolia pulmonar é um aumento do dímero D, só que lembrar que o dímero D naturalmente pode aumentar até 10 vezes, sem que isso signifique uma alteração na paciente, o que acaba deixando o dímero D com um valor, ele tem um grande valor preditivo negativo. Quando ele vem normal, não é, mas quando ele vem positivo, pode ser, pode não ser, né? O que a gente poderia ver numa radiografia de tórax, mas isso se forem, assim, alterações muito extensas. Áreas de atelectasia, derrame pleural, elevação da cúpula diafragmática e uma dilatação da artéria pulmonar quando você já tem uma embolia pulmonar maciça capaz de ter alterações cardíacas e aumento da pressão de artéria pulmonar. Então, essas alterações de radiografia de tórax normalmente são de embolias maciças e locais, o que no paciente COVID acaba sendo diferente, né? O que a gente costuma ver mais aí dos estudos são embolias difusas, né? Espalhadas pelo pulmão inteiro. De eletrocardiograma seriam também, mais uma vez, nas embolias maciças, sinais de bloqueio de ramo direito, inversão da onda T e desvio do eixo elétrico para a direita. Porque por conta da pressão intrapulmonar aumentada, esse coração direito está precisando fazer muito mais esforço, e por isso essas alterações. Quais são os exames diagnósticos da embolia pulmonar? A cintilografia pulmonar, ela é segura em todos os trimestres e ela tem uma boa especificidade. A tomografia helicoidal também pode ser feita, tá? E a angiografia pulmonar, teoricamente, é o padrão ouro, mas ela é um exame invasivo, tem uma taxa de complicação alta, chegando até 1%, então ela não está indicada, a não ser que você procurou já com os 2 outros exames, não conseguiu achar, e tem muita chance de ser, que aí a vantagem de fazer o exame vai ser muito maior do que o risco. O tratamento da embolia pulmonar seria a heparinização plena por via endovenosa ou pela via subcutânea. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a sepse. A sepse começa com uma infecção localizada. Essa infecção, se não for tratada adequadamente, né, e ela acabar aumentando, ela vai chegar na corrente sanguínea e acabar se tornando uma infecção generalizada. A primeira coisa que vai acontecer nesse paciente vai ser um estímulo do processo inflamatório generalizado, tá? Evoluindo para uma CIRS. E os sintomas do paciente, quando já está nessa inflamação generalizada causada pela sepse, é febre, taquicardia, taquipneia, leucocitose ou leucopenia. Se o paciente não for tratado nesse momento, e lembrando que é muito importante a gente reconhecer o paciente nessa fase da sepse, porque se a gente trata ele na CIRS, a gente tem uma chance enorme de sucesso de tratamento. Agora, se o paciente não é tratado nessa fase, ele acaba evoluindo essa disfunção inflamatória dele, ele vai acabar chegando nas sepses graves, e as sepses graves é a CIRS associada à lesão de algum órgão-alvo. Que órgão-alvo seria esse? Presença de acidose na gasometria arterial, aumento do lactato, alteração do sistema nervoso central, então o paciente começa a ficar obnubilado, tem alguma alteração aí da capacidade de contato dele,
Oligúria, quando a gente começa a evoluir com menos do que 50 ml por hora de diurese, a gente já tem que suspeitar de uma sepse grave. Hipoxemia, então evoluindo para uma insuficiência respiratória aguda grave, ou coagulopatia, uma coagulação vascular intravascular disseminada. Qual que é a diferença da sepse grave para o choque séptico? Quando o paciente está no sepse grave, a hipotensão de todo esse processo inflamatório ainda é responsiva à reposição de fluidos. Então, você repõe com cristalóides e ele tem uma recuperação da pressão arterial. Então, nessa fase, ele ainda está em sepse grave. Quando você já não tem mais uma resposta da pressão arterial à reposição volêmica, você já está na fase do choque séptico. Então, o que vai acontecer na diferença da sepse grave para o choque séptico? Vai ser esse primeiro gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só lembrar exatamente aqui, ó. Aqui na esquerda, nessa vertical, a gente tem o débito cardíaco esquerdo e na horizontal a gente tem a pressão da artéria pulmonar. Então, o que a gente pode perceber? Que o paciente normal, como que vai estar a parte hemodinâmica dele? Ele vai ter valores normais entre a pressão de artéria pulmonar, não, isso, a pressão de capilar pulmonar e a pressão de ventrículo esquerdo. Quando o paciente começa a evoluir para sepse, o que vai acontecer? Ele vai ter um aumento da frequência cardíaca, então ele vai ter um aumento como se diz, do débito cardíaco esquerdo. Então ele vai desviar aqui para a esquerda nessa tabela, que é o sepse inicial. Quando você repõe o volume e você tem uma melhora da pressão arterial, é essa bolinha rosa aqui em cima, que é essa pressão de ventrículo esquerdo, esse débito cardíaco ainda respondendo ao volume. Quando você entra no choque séptico, o que acontece? Acontece esse desenho aqui da direita. Você tem uma passagem maior, um aumento da permeabilidade endotelial, tá, nos capilares, e com isso você vai ter um extravasamento de líquido para o interstício, e chega nessa hora, quanto mais volume você repor, mais esse volume vai vazar inteiro para o interstício, porque o endotélio, o capilar endotelial, ele está praticamente furado, virou uma peneira. Então, nessa hora, você tem uma queda grande da pressão arterial, que seria essa bolinha rosa aqui nesse gráfico da esquerda, que é o choque séptico com depressão miocárdica, tá? E nessa hora você vai precisar entrar com droga vasoativa, eventualmente até drogas inotróficas positivas, para você conseguir segurar a pressão arterial desse tipo de paciente. Quais são as manifestações clínicas da sepse? Então, o que eu já tinha comentado com vocês, de alterações de sistema nervoso central, confusão, delírio, sonolência, alterações cardiovasculares, seria taquicardia e hipotensão, principalmente. Alterações pulmonares, seria a taquipneia, o shunt arteriovenoso, que se mostra que você, quanto mais FiO2 você dá, mesmo assim você ainda mantém o mesmo nível de oxigenação, mostrando que estão tendo áreas de shunt nesse pulmão que não estão conseguindo fazer as trocas gasosas. O aumento do exudato infiltrado inflamatório alveolar e a hipertensão pulmonar. Sintomas gastrointestinais, seria gastroenterocolites, com náuseas, vômitos e diarreia, ou ilho, né? Então, ou vai funcionar muito ou pouco. Você pode ter alterações também de icterícias e alterações de transaminases hepáticas. Sintomas renais seriam a oligúria pré-renal, ou alterações também das funções renais e proteinúria, funções renais séricas e da proteinúria. Alterações hematológicas seria a leucocitose ou a leucopenia, a trombocitopenia, que já demonstraria aí uma coagulação intravascular disseminada. De alterações endocrinológicas seriam a hiperglicemia e insuficiência adrenal. E alterações cutâneas, você pode ter acrocianoses por conta da diminuição da perfusão periférica. Principalmente essa. Quais são fatores de mau prognósticos?
é quando você começa a desenvolver uma hipotensão não corrigível com reposição volêmica, que aí é aquela queda bruta da pressão arterial que a gente conversou agora um pouquinho antes. Oligúria, vasoconstrição periférica, que você pode ver pelo tempo de enchimento capilar. E disfunção de múltiplos órgãos, que não revertem quando você reverte a hipotensão. Então, quando você consegue melhorar a pressão arterial do paciente e mesmo assim ele ainda mantém alguma disfunção, você aumenta muito a chance desse paciente evoluir com morte, né? Para vocês terem uma ideia, a cada órgão disfuncional você vai aumentar de 15% a 20% a mortalidade dos pacientes. Pacientes que têm 3 órgãos disfuncionais têm 70% de chance de mortalidade. Então, aqui, como que vai ser a conduta com o paciente cético? A gente vai avaliar o paciente, se ele começar a demonstrar sinais aí de sepse, você vai ter que fazer uma investigação laboratorial, colher 2 pares de hemocultura, colher hemograma, colher as provas inflamatórias, pesquisar toda a lesão de órgão-alvo, então colher TGO, TGP, ureia, creatinina, gama-GT e FA, ver a parte de coagulação, então colher um coagulograma, avaliar a parte de fibrinogênio do paciente. Se ele começar a apresentar hipotensão e disfunção de múltiplos órgãos, qual que é a primeira coisa que se tem que fazer? Antibiótico terapia de amplo espectro e ressuscitação volêmica. Tá? Quanto antes for introduzido o antibiótico e antes for introduzida a ressuscitação, maior a chance desse paciente desenvolver com bom prognóstico. Tem uma correlação direta entre mortalidade e o tempo de introdução do tratamento da sepse. Então, como que a gente vai repor na gestante? Vai começar com 2 litros de cristalóide se ela começar a desenvolver uma hipotensão. E o que é importante a gente perceber na gestante? A gestante, ela é um paciente de alerta porque ela demora muito para mostrar os sinais de alteração hemodinâmica. Primeiro porque ela já tem alguns sinais basais alterados, então ela já é uma paciente mais taquicárdica, taquipneica, um pouco mais hipoxêmica. E, além disso, o sistema dela, o corpo dela, ele é mais preparado, mais bem preparado para manter a pressão arterial. Então, quando o mecanismo de manutenção da pressão arterial de uma gestante não consegue mais manter essa pressão arterial, essa paciente já vai estar mais grave do que uma paciente não gestante. Então, quando uma gestante começa a fazer uma hipotensão, uma hipoxemia refratária a oxigênio, uma taquicardia refratária a qualquer reposição, ela vai estar mais grave, a gente tem que ter mais cuidado com ela, tá? Então, antibiótico de amplo espectro e reposição volêmica guiada por metas. Se vocês quiserem, depois eu tenho até esses artigos aí que falam exatamente como que é essa ressuscitação, eu mando para vocês lá no grupo. Então, se com 2 litros de cristalóide melhorou a pressão, você pode manter de 4 a 6 litros por dia de cristalóide para manter a hidratação dessa paciente e com muito cuidado, principalmente paciente COVID positivo, porque nessas pacientes a gente não pode ter um balanço hídrico positivo. Se ela começar a acumular líquido, a gente tem que diminuir o volume aí de infusão de soro. Idealmente, níveis de hemoglobina acima de 7, tá? Diurese tem que se manter acima de 30, idealmente acima de 50 ml por hora, mas acima de 30 já seria um volume aí aceitável. E quais são as possíveis drogas vasoativas que vocês podem usar na gravidez? Norepinefrina, epinefrina, dobutamina, dopamina e fenilefedrina, tá? Não tem problema nenhum usar as drogas de vasomotoras, tá? Se precisar usar na grávida, estão completamente autorizados a usar. Sobre o uso de corticoide na sepse, para variar, ele é controverso, né? Aparentemente, existe algum benefício de uso do corticoide na sepse, mas ainda não conseguiu ser comprovado por estatísticas, né? E ele está indicado principalmente nos pacientes que começam a desenvolver dependência das medicações vasopressoras para conseguir manter uma pressão arterial ideal. E sobre sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular. De todas essas drogas aqui da tabela, o lorazepam e o midazolam
devem ser evitados no primeiro trimestre, porque tem alguns estudos descrevendo aumento de agenesia de ânus com pacientes que fizeram uso de doses altíssimas dessas duas medicações. Segundo e terceiro trimestre não tem problema, puerpéria não tem problema, tá? Então, aqui eu deixei as doses de morfina, fentanil, hidromorfina, remifentanil, lorazepam, midazolam, propofol, Precedex, Vecurônio e cisatracúrio, tá? Então, aqui no meio são as doses aceitáveis por hora, tá certo? E quais são os principais comentários que a gente tem que ter em relação a alguma delas. Sobre a morfina pode desenvolver uma crise de liberação aumentada de histamina, e esse aumento da liberação de histamina pode resultar numa hipotensão. Então, pacientes, principalmente pacientes que estão graves no ponto de vista hemodinâmico, idealmente a gente tem que evitar morfina. O fentanil não tem essa resposta aí histamínica. Bolos muito altos de fentanil estão descritos com um aumento na rigidez da caixa torácica, tá? Mas se a gente respeitar aqui essa dose, esse aumento não está descrito. E se o paciente começar a evoluir com hipotensão ou com insuficiência renal, a gente tem que readequar a dose do fentanil, tá? Porque o fentanil ele é excretado por via renal. Da hidromorfina, não tem problema na parte de insuficiência renal. Me desculpa. Tem menos do que a morfina, tá? Mas a gente ainda teria que adequar se o paciente tem insuficiência renal. O remifentanil, uma grande vantagem é que ele tem uma meia-vida muito curta, então se você precisar suspender rapidamente, ele já vai parar de fazer efeito. E nesse não tem problema de você ter problemas com insuficiência renal, porque ele não é excretado pelo rim. Do Propofol, altas doses de Propofol podem causar vasodilatação e diminuir o débito cardíaco, então um pouco mais de cuidado nos pacientes com instabilidade hemodinâmica. O Precedex, ele não causa depressão respiratória e ele tem um despertar muito mais rápido do que o Propofol, então ele é principalmente ideal para aqueles pacientes que você já está programando um desmame do ventilador, para você programar aí, sair da sedação mais rápido. Mas o problema de efeitos colaterais é que ele pode causar um pouco de hipotensão e bradicardia. Então, pacientes que estão fazendo bradicardias, a gente tem que tomar cuidado com essa medicação. O Vecurônio evitar em pacientes com insuficiência renal e insuficiência hepática. E seria isso dessas medicações. Sobre a sedação, lembrar do Propofol, que doses maiores do que 70 a 80 microgramas por quilo por minuto não devem ser administradas por um período maior, porque senão você pode desenvolver a síndrome do uso do Propofol. Essa síndrome ela é associada a uma disfunção mitocondrial, uma bradiarritmia, uma diminuição do débito cardíaco, uma acidose metabólica, pancreatite, hipercalemia, insuficiência renal aguda e rabdomiólise, com uma mortalidade de até 33%. Então, cuidado aí com o Propofol só para não passar a dose máxima que a gente tem aí segurança de ser usado. Mas na gravidez podem usar, não tem problema, na dose certa, né? Porque não tem problemas relatados de anomalia fetal com o uso do Propofol, com sedação. E eu acho que é isso. Falei um pouquinho de várias coisas. Não sei se eu deixei de falar alguma dúvida específica de alguém que está assistindo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar. Sem dúvidas? Então tá ótimo. Muito obrigada a todos. Foi um prazer e até a próxima.